É de vir até chorar, não é? Se é um homem que faz com que coisas difíceis tornam-se mais fáceis, é este. Keiblame ou Kabilame. Moi, je ne sais malheureusement comment prononcer son nom. Eu não sei como pronunciar o nome deste grande artista do TikTok, mas eu sei que vale a pena assistir os vídeos dele, pois ele transforma coisas aparentemente difíceis em coisas fáceis. E é exatamente o que nós também vamos fazer neste vídeo. Vamos falar do passado simples, que tem sido visto como uma coisa muito difícil em francês, e vamos transformar numa coisa fácil de fazer, entender e praticar, assim como Kabilame ou Keiblay me faz. D'accord? Vous êtes prêts? Bonjour, salut à tous, comment allez-vous? C'est moi Christophe Zequeria, ou simplesmente que chamo Zacarias. Estou mais uma vez convosco para aprendermos na langue française sem sair de casa. Bom, eu não sou um rapper, né? Apesar de falar assim gesticulado, d'accord? Je suis professeur de français, d'accord? Então, hoje nós vamos aprender o passado simples, le passé simple, en français. O que é isto de le passé simple? Este é o primeiro de 3 vídeos que vai explicar cada segredo do passé simple en français. Eu sei que muitos de vocês têm tido dúvidas sobre o uso do passé simple, quando, como usar e assim por diante. Então, se você tem dúvida sobre isso, você está no lugar correto. Então, eu vou dar 3 vídeos. Este é o primeiro sobre o passé simple. No primeiro vídeo, nós vamos definir o que é o passé simple e vamos ensinar, vamos mostrar como usar o passé simple com verbos que terminam com ER. Você conhece aqueles verbos que terminam com ER? Par exemple, verbe habiter, parler, manger, chanter, etc, etc. E existem aqueles verbos que terminam também com IR. IR, IR e E. Então, esses verbos nós vamos ver no segundo vídeo. Esse é o caso do verbo venir, dormir, verbos que terminam com R e E, o verbo vendre, d'accord? E outros verbos que terminam com R e E, d'accord? E no terceiro vídeo, nós vamos ver os verbos irregulares, né? Como usar os verbos irregulares com o passé simple, d'accord? Vous êtes prêts? Allons-y. Então, le passé simple. O que é isto de passé simple? Passé simple é simplesmente ações que foram realizadas no passado e já terminaram. Par exemple, uma frase no passé simple seria je mange de la banane. Je mange de la banane. Je mange de la banane. Eu comi uma ou a banana. Daquela eu comi a banana. Então é algo que já foi realizado já. Então, o passé simple tem o mesmo sentido que o passé composé, não é? Até você está certo, até certa medida. O passé composé tem o mesmo sentido que o passé simple. Mas então qual é a diferença entre o passé composé e o passé simple? A diferença é que o passé composé nós usamos na linguagem corrente do dia a dia, d'accord? Ao passo que o passé simple, com o mesmo sentido com o passé composé, nós não usamos na linguagem do dia a dia, na linguagem corrente, ao nos comunicarmos. E o passé simple, tu só vais encontrar na escrita formal, talvez da Bíblia, de textos românticos, textos muito formais, mas em textos não muito formais, você vai encontrar sempre o passé composé e na linguagem do dia a dia, quer linguagem formal ou informal, a comunicação será no passé composé. Então,
como é que ficaria, por exemplo, uma frase no passé composé? Seria j'ai mangé de la banane. J'ai mangé de la banane. Ao passo que no passé simple seria passé simple, seria je mangé de la banane. Note que no passé simple é je e no passé composé é j'ai. D'accord? J'ai mangé de la banane, je mangeai de la banane. Mas nós queremos o passé simple, d'accord? Então esta é a diferença. Então, no passé simple. Então, o passado simples nós vamos apanhar na escrita formal, né? Então, qual é a terminação, as terminações, quais são as terminações usadas no passé simple? Para memorizar as terminações do passé simple, você precisa conhecer a conjugação do verbo avoir no presente. Eu já conjuguei o verbo avoir no presente, tem um vídeo aqui, vou deixar na descrição. Então, eu vou escrever aqui para facilitar. Verbo avoir. Je, ok? Je, je, tu, a, il ou elle, a, d'accord? Então, esta é a conjugação do verbo avoir. Então, nós precisamos desses três, né? Desses três pronomes pessoais, essas três conjugações do singular, né? Então, que vão formar as terminações, les terminaisons, exatamente, vão formar as terminações, né? Este aqui é o verbo avoir, ok? Então vamos formar as terminações do passé simple. Terminações do passé simple, não? Ok? Passé simple. Aqui falta um acento. Determinante. Ok? Então, a primeira terminação no passé simple é de acordo com o verbo avoir. De acordo com o verbo avoir. Não? Temos o ou e. Temos também o a. Esta é a segunda terminação. E temos o a. Em seguida, né? Para o nun, né? Para o nun, né? Para o nun, nós teremos amis, d'accord? Amis, mas amis com um acento, né? Amis, acento circunflexo, aquele de chapéu. Deixa eu procurar aqui, amis, né? Este aqui é o nível 5. Posso dizer que é o francês do último nível, né? Porque geralmente o passé simple não é ensinado no programa básico da língua francesa, porque não é básico, não é muito essencial conhecer este tempo verbal, né? Este tempo verbal, o passé simple, não é muito importante porque só é usado em literatura formal. Temos atis, a terminação atis, né? Então, aqui, por fim, il ou elle, R, né? R. O acento é exatamente. Então temos aqui o etis, d'accord? R, atis, R, d'accord? Então essas aqui são as terminações, né? São as terminações, né? Quando temos o G, quando temos o tu, quando temos o il ou elle, quando temos o nun, quando temos o vous, e quando temos o il ou elle. O il ou elle. Então, essas são as terminações, d'accord? Então,
já temos aqui as terminações. Deixa desbordar aqui os pronomes pessoais. Só. Exatamente. Mas aproveitem muito esta aula, né? Apesar de que é uma aula, porque é uma aula do nível 5 do francês, que muitos canais não vão transmitir esta aula, não vão ensinar isso, porque é francês high, d'accord? Então você só pode subscrever se ainda não subscreveu, porque aqui nós aprendemos o francês básico até o francês do último avançado. Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição e entre no nosso grupo Amigos do Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Então, como havia dito, nós vamos hoje ensaiar o passé simple com os verbos que terminam com E e R. São, por exemplo, o verbo parler, o verbo habiter e podemos também o verbo manger. Então vamos terminar com 3 verbos. Vamos começar com o verbo parler. 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 D'accord? Então, com o verbo parler, tu já sabes que tens que usar o radical, né? Primeiro tens que usar o radical. O verbo parler no passé simple. Como é que ficaria? Passé simple. Então tens que usar o radical. O radical do verbo parler geralmente tem sido parle. Parle. D'accord? Então vais colocar vais aumentar esta terminação. Je fica je parlais. D'accord? Je parlais. Atenção, não confunda com je parle do passé composé. É je parlais. Aqui é je parlais. Je parlais é diferente de j'ai parlé. D'accord? Então, je parlais. Tu radical, parla, tu parla, il ou elle, radical, parle, desculpa, e terminação A. Il parla, nous, d'accord? Nous, radical, parle, a terminação nous parlâmes, até vai corrigir para nós, nous parlâmes, tá vendo que tá certo? Vous parle, terminação atis, né? Parlate, vous parlate, vous parlate, il ou elle, parler et a terminação, parler, d'accord? Ok, e fica assim, parler, très facile, c'est très facile. Então, o que nós fizemos aqui? Nós, no passé simple, nós colocamos o je parle, que é o radical, je parle, e depois colocamos a terminação AI, je parle, depois tu parlas, o parlar, o as é a terminação, né? E il parla é outra terminação baseado na conjugação do verbo avoir, e il parla, nous parlâmes, aqui já não é baseado no verbo avoir, ame é a terminação, at é a terminação, então vous parlâtes, e por fim, il ou elle parler, d'accord? A terminação é R. Très facile, que tal? Tá a gostar, né? É muito fácil. Vamos agora conjugar o verbo habiter. O verbo habiter
Parler, passé simple. Passé simple. Verbo parler, já está. Vamos conjugar o verbo habiter. Habiter. Où tu habites? Habiter. Então, verbo habiter. Como é que fica? O verbo habiter fica je, radical, habite, né? Je habiter, d'accord? Tu habites. Je habitais, tu habitas, il ou elle. Agora vamos por ela, né? As mulheres também participam aqui, né? Um salve para todas as senhoras, tous les madame e mademoiselles qui me regardent, que assistem esse vídeo, d'accord? Elle habite é o radical, a terminação é, nós já sabemos qual é a terminação. A terminação é a. Elle habita. Depois, nous. Já sabemos que a terminação para o nu é ame, né? Então vai ficar nous habitamos. Vous, nous habitamos. Vous habite. A terminação até podemos aproveitar aqui é at. Vous habitat. Né? Vous habitate. Até parece vous habitate. Parece italiano. Buongiorno. D'accord. E il. Vamos usar ela. Elle habite. A terminação está aqui. R, né? R. Il habitèrent. 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 Então. Eles habitaram. D'accord? Voilà. Je habitais, tu habitas, il ou elle habita, nous habitamos, vous habitate, il ou elle habitèrent. Acho que aqui podemos contrair, né? Podemos contrair. Vamos contrair porque aqui, quando geralmente em francês, quando um pronome pessoal termina com uma vogal e o verbo começa com uma vogal ou com o som de uma vogal, então podemos contrair, né? Por uma apóstrofe. Aqui começa com o som de uma vogal. Apesar de termos uma consoante as, mas temos o habiter, né? O som de uma vogal. Então, j'habite. Tu habitas, il ou elle habita. Nous habitamos, vous habitate, il ou elle habitèrent, d'accord? Aqui no caso do tu não é necessário contrair, né? Aqui no ela não é necessário contrair. Então, depende, né? Mas em várias situações, por exemplo, na situação do pronome pessoal do je, nós contraímos, d'accord? Até agora, dá para perceber, né? Toma uma água aí, dá para perceber. Este é o francês nível avançado, né? Aqui estamos no nível muito avançado de francês, né? Então, lembrando que tu não és obrigado a decorar este tempo verbal, pois nós só usamos para a escrita e para a linguagem muito formal, né? Então, se você vai trabalhar como um erudito ou para fazer escritas muito formais em francês, você vai precisar de dominar isto, né? Mas é preciso, mesmo que não vá aprender, não vai usar, é preciso pelo menos saber do que está a falar, né? Então, o que você precisa conhecer bem é o passé composé, que é usado
para a fala no dia a dia, tanto informal como formal, e também para a escrita informal e formal básica, não aquele formal muito, né? Daquela. Então, vamos ultimar hoje com o verbo manger, manger, né? O verbo manger, manger. Em algumas partes onde se fala francês, disse manger, tá correto também. Verbo manger. Então, o que temos no verbo manger? No verbo manger temos je, ok? Vou desbordar. Temos je. O radical do verbo manger geralmente é je mange. Então, je mange com E, né? Não pode esquecer do E. O verbo manger é diferente. Se fosse outros verbos que terminam com ER, seria je mange. Mas aqui para manter, por que entra o E? É para manter aquele som, je mange, né? Aqui, por exemplo, no parler, não é necessário colocar o E, porque je parle, manter o som parle. Então, je parle. Então, aqui não. Aqui se tu não colocas o E, vai ficar je mange. Je mange. Então, tem que manter o sentido. Je mange. Talvez exista um outro motivo, né? Mas eu te apresento também este motivo que é válido. Então, aqui vamos acrescentar a terminação. Sabemos que a terminação do verbo avoir é AI. Então, je mange. Então, tu manges já. Tu manges. Aqui aumentamos o AS, né? Aqui a terminação é AS. Eu preciso conhecer o verbo avoir. E por fim, temos o elle. Elle. Por fim, na primeira pessoa, né? Porque ainda não chegamos ao fim. Temos o manger. Elle mangea. Ela comeu. D'accord? Temos também nous mangeons. Aqui, mangeamos. Nous mangeamos. D'accord? Então até vai corrigir. Nous mangeamos. Nous mangeamos. Tá aqui. Nous mangeamos. Vous. A terminação tá aqui do vous. Vous mangeate, né? At. Vous mangeate. Mangeate. C'est pas mangeate, né? Vous mangeate. En portugais, ici à Mozambique, en Xangana Yulong, ici de Mozambique, il y a un nom que nous prononçons manjate ou manjate, né? Vous manjate. Vous manjate. Manjate. D'accord? Vous manjate. E, por fim, para terminar, temos il, mon, mangère. Il mangère. D'accord? Só corrigir aqui um acento. Então, lembre-se sempre. Tem um acento aqui, circunflexo no A. Aqui também, aqui no E. Também tem um acento. Il mangère. D'accord? Je mangeais, tu mangeas, elle mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. D'accord? Atenção, se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française. D'accord? Voltando. D'accord. Então, c'est très facile, très facile. C'est très facile. Então, aqui já conjugamos o verbo manger, o verbo habiter, o verbo parler no passé simple. Exemplo de verbos que terminam com E e R, né? D'accord. Então, qual é a regra para conjugar os verbos no passé simple? É preciso conhecer as três terminações do verbo avoir na primeira
nas primeiras pessoas do singular, nas 3 pessoas do singular, d'accord? D'accord? E depois conhecer também a terminação AME, AT e R. E depois é só fazer o jogo, meter o radical de cada verbo e aumentar as respectivas terminações. E aí você tem. Como eu disse, você não é obrigado a dominar o passé simple, a menos que você queira ser conhecedor avançado da língua francesa para poder usar na escrita. D'accord? Este passé simple. O ideal é dominar o passé composé. Esse sim, você deve dominar. D'accord? Voilà. Mas eu como... Ai, perdão. Não sou meia. Já estou com sono, então vou terminar o vídeo, senão ainda vou dormir aqui a fazer o vídeo. D'accord? Est-ce que vous avez une doute? Une question posée? A aula de hoje foi um pouco difícil, né? Mas com prática vocês conseguem. É só fazer aquilo que eu sempre digo. Vocês têm que ler. Leiam bastante. Leiam pelo menos 2 a 3 parágrafos por dia en français. D'accord? Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Não esqueça de clicar gosto, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. D'accord? On est ensemble. À la prochaine fois.